Você já deve ter em algum momento pensado sobre como alguns dos Pokémon são basicamente repetições uns dos outros? Sobre como temos Pokémon que não só têm o mesmo tipo, mas também acabam tendo os mesmos ataques e até estatísticas parecidas. Só que Pokémon em si são muito mais do que só isso. Hoje nós vamos analisar esses Pokémon que muitas vezes são vistos como versões diferentes da mesma coisa por causa dessas tipagens e ver que na real tem outros motivos também pra gente achar que eles são parecidos. Para começar, vamos organizar algumas coisas. Quando a gente fala de Pokémon parecidos, estamos falando de Pokémon que de cara servem propósitos parecidos. Vamos começar pela forma mais fácil de agrupamento desses bichos, a tipagem. Existem ao todo 171 combinações possíveis de tipagens entre os 18 tipos de Pokémon, e várias delas, 127 para ser mais exato, se repetem entre os 1025 Pokémon. Além disso, 35 delas são únicas a certas linhagens de Pokémon e 9 nunca sequer foram usadas, mesmo depois de 10 gerações dessa franquia. Com isso, vamos primeiro separar os conjuntos de tipos mais comuns entre Pokémon pra gente usar eles de comparação. E, claro, quem acompanha os shorts aqui no canal ou a página do Instagram também, já sabe que o tipo Água e Normal, separadamente, são as tipagens mais comuns entre todas as combinações que existem de um Pokémon. No caso, a gente vai pular todos esses de tipagem única e seguir para aqueles que são tipagens combinadas, que tem mais de só um tipo. Principalmente porque falar de tipagens únicas, tipo Pokémon com só um tipo, é falar de design de tipo em específico, que é uma outra série que a gente faz aqui. Hoje a gente vai falar de combinações. A combinação de tipos mais comum é bem óbvia, tendo 27 Pokémon diferentes que são assim, Normal e Vodou é a combinação mais comum. Para efeitos comparativos, a segunda combinação mais comum é Inseto Voador e Planta Veneno, ambas com 14 espécies de Pokémon individualmente em cada. É engraçado, porque, vamos lá, de primeira, a tipagem que eu pensaria que estaria no topo quanto a repetições através das gerações, pra mim, seria Água e Terra, é a primeira combinação que vem à minha cabeça, já que durante a minha fase de desenvolvimento infantil, que foi da segunda até a quinta geração, essas foram as tipagens mais repetidas através delas. Inclusive, ironicamente, desde lá não teve mais nenhum Pokémon Água e Terra e eu continuo com esse troço na minha cabeça. Mas esse agrupamento em si funciona muito bem em contraste ao outro pra gente ver o que é o tópico principal do vídeo. Até porque é um grupo menor de Pokémon com ao todo 9 espécies diferentes de bicho com essa combinação. Então vamos lá, vamos comparar o tipo Voador e Normal ao tipo Água e Terra. Eu vou deixar de fora o presente e vou focar nos capturáveis de Água e Terra, então vamos deixar o Mudkip e a sua linha evolutiva pra lá. O Mudkip eu sei que ele não é tipo Terra, mas você entendeu. Dentre os bichos Água e Terra, nós temos a linha do Quagsire, Whiscash, Gastrodon e Seismitoad, cada um de uma geração, e cada uma delas tem as suas individualidades. Porém, também tem muitas semelhanças. Os 4 são Pokémon tanques, sendo bichos que assumem a função de aguentar dano da sua equipe, além de também serem bichos mais fracos ofensivamente, não tendo muitas estatísticas ofensivas puramente. Porém, isso é mitigado pelos stabs dele, golpes da mesma tipagem que o Pokémon. Isso significa stab. Isso quer dizer que esses golpes em si ganham um bônus por ser do mesmo tipo que ele, e que já por ter um BP alto, ou seja, Base Power, ou seja, esses golpes dão muito dano, mesmo com essas estatísticas medíocres deles, os seus golpes dão dano. Isso são funções combinadas pela sua tipagem. Pokémon de água são geralmente mais defensivos, aguentam mais dano, mas também tem bons golpes para compensar. Além disso, os tipo Terra também são Pokémon que do lado físico somente tem muita qualidade, é muito melhor do que o lado especial deles. Com isso, essa combinação é bem balanceada, com todos esses Pokémon no seu estado normal, dessa vez até incluindo o Swampert, sendo bem medianos. E ao olhar suas habilidades, Quagsire tem 3 habilidades bem defensivas, assim como todos os outros. No máximo aqui o Seismitoad tem Swift Swing, mas as outras duas deles são bem defensivas, voltando mais uma vez à função toda imaginada em volta dessas duas tipagens sendo mostrada em combinação. Olhando agora de volta para a combinação mais comum que nós comentamos, Voador e Normal, a gente tem algo parecido, com o tipo Normal sendo o tipo mais mediano e Voador tendo uma variedade na ofensividade, podendo ser bom ou especial ou fisicamente, porém na sua velocidade, ele é o tipo com a maior média, sendo o mais rápido, passando até mesmo os elétricos, fazendo desses Pokémon sendo bons em dar dano rápido, mas sendo peso-pena defensivamente, isso sendo algo bem comum entre todos eles. Mas isso são apenas análises sobre as estatísticas e de utilidade para essas combinações. Vamos continuar com essas duas duplas de tipagem, porque elas servem muito bem para a gente também pensar algumas outras coisas, como ambiente e raridade para isso. Tipagens em si
si não só abordam estatísticas para batalha, mas também abordam temática de design de criatura e do ambiente ao qual eles habitam. Por exemplo, as 4 linhas selvagens de água-terra, o Quagsire e o Wooper, são Pokémon que vivem em lagos e rios, geralmente em locais mais rasos. Barbolt e Whiscash também. É a mesma coisa de Gastrodon e Seismitoad, com o Gastrodon também beirando o mar, mas seu foco ainda sendo águas rasas. Essas tipagens em si abordam temas qual se ambientam os bichos. O tipo água geralmente está próximo da surpresa, água. O tipo terra é um pouquinho mais complexo, mas muitos deles em lugares com lamaçal, ou então com areia, ou então outros tipos de terra. Mas quando combinados esses dois, existem poucos locais onde água e terra em si conseguem ter uma harmonia. Então essa combinação é bem limitada ao que pode ser feito. Por isso, os Pokémon baseados em animais que vivem nesses ambientes são dessa tipagem. Você pode ter animais que vivem aqui também que não são desse tipo, mas que funcionam logicamente, mas você não tem esse tipo com coisas muito distintas. Isso é a limitação do tipo. Talvez por isso essa combinação não é mais usada. Vamos falar disso depois do próximo, porque voltando aos ares, a combinação de normal e voador tem exatamente o mesmo problema, e foi, em partes, abandonada desde a 5ª geração, até mesmo para os pássaros iniciais de rota. Primeiramente, para explicar um pouquinho melhor, Pokémon tem certos agrupamentos inventados na sua comunidade, e os pássaros iniciais de rota são um deles, sendo Pokémon pássaros que são encontrados nas primeiras rotas, sendo eles PJ Spearow, Hoothoot, Taylor e Wingull, Starly, Pidove, Fletchling, Pickpack, Rockdee e o mais recente, Wattrel ou Flamigo, que depende de quais parâmetros inventados você considera, já que se você pensa que Spearow não conta porque não é encontrado cedo, o Wattrel também não é, e se você considera que precisa evoluir, o Flamigo não contaria, mas o Spearow sim. Mas como eu disse, regras inventadas e relevantes. Voltando, por causa das tipagens necessárias para compor esse grupo, existem limitações criativas impostas, já que para ser do tipo voador, voar é, às vezes, um pré-requisito. Eu digo às vezes porque o tipo também pode ser relacionado a ventos, mas onde a coisa aperta para o design é na real no tipo normal, onde a combinação implica, mais ou menos, animais comum com poderes próprios, juntando com tipo vento, voador, pássaro, poderes de vento ou que podem voar. É limitante a essas tipagens o que elas podem fazer. Literalmente 27 tipos diferentes de pássaros foram feitos quando você pensa na combinação de normal e voador. E eu não tô falando isso como crítica, mas entendendo que esses são os parâmetros que eles imaginaram. Com isso a gente consegue entender por que desde Kalos eles têm levemente distanciado dessa tipagem, com Fletchling para Talonflame, Rookidee para Corviknight e Wattrel para Kilowattrel sendo de outras tipagens, e por isso podendo ter questões de design mais diferentes, sendo um gavião de fogo, um corvo cavaleiro e o melhor de todos que é uma fragata hélice de um aerogerador. A gente explica com isso com detalhes no vídeo sobre as energias de Paldea. Se quiser entender, vai pra lá. Mas é por isso que esses Pokémon ultimamente têm ficado com os designs mais criativos. Só pra adicionar. Por isso também que o tipo voador é o tipo mais raro entre todos os tipos únicos, tendo só 3 Pokémon voador. Já que ao fazer um pássaro, que é praticamente só um pássaro, ele vai entrar no pré-requisito pro tipo normal. Por isso que tornados como tipo voador faz sentido. Tornado. Ele é a encarnação do vento. Um vento específico, mas esse detalhe. O estranho de verdade aqui é Rookidee e Corvisquire, que são puramente voadores. Mas parece que Game Freak estava a fim de testar a coisa mais inovadora em 28 anos de existência, que é puramente tipo voador. A gente vai ver se isso vai continuar nas outras gerações ou não. Mas, dito isso, tipagens também entram em ambientação de raridade. E até para poder a gente continuar com a temática de Pokémon dessa geração em si, onde eles mudaram alguma coisa com Rookidee, vamos falar um pouco de Galar. As próximas tipagens mais raras são Metal e Dragão. E dá pra entender como essa é uma situação única. Raramente existem metais puros. No caso desses, os estranhos dos Pokémon aqui são o Berserker e o Copperajah, que também são bem simplesmente animais, e poderiam ganhar o tipo normal também, mas essa geração já não se importou com isso com o pássaro regional e ter o tipo normal em Pokémon que mereciam ele. E 2, eles também puxam muito de uma outra inspiração além do seu corpo ser de metal. Um é um viking e o outro é um operário. Isso ajuda a cobrir essa lacuna da sua segunda tipagem com, mais uma vez, metal. Sendo um Pokémon tipo metal. É literalmente quase como se o Pokémon em si tivessem duplamente uma inspiração baseada na mesma tipagem. É a mesma coisa do Warform, que na geração seguinte veio. Ele não é só uma minhoca de metal, mas também tem inspiração em vagão de metrô, minhoca de metal, e trilhos.
porque ele se move e ele faz o caminho ao qual ele passa, mostrando como a ambientação em si trata tipagens e combina raridades. Com isso, eu queria trazer um ponto importante e que talvez chegue mais perto de abordar algo importante para todos vocês, sem exceção alguma, que é a montagem de time. As tipagens em si têm motivos quais elas têm relevância para serem escolhidos, já que no jogo de Pokémon você conseguia antigamente carregar consigo só 6 deles. Você tinha uma limitação de quantos tipos defensivamente você conseguia carregar, então toda a criação de time era bem mais importante para sinergia entre eles. E só para explicar, eu digo conseguia, tudo no passado, porque agora com a box sendo acessível em qualquer lugar tirando a Liga Pokémon, você consegue ter mais do que só 6 Pokémon principais no seu time. Isso é uma das coisas que eles estão imaginando agora. Eu, por exemplo, usei 20 Pokémon diferentes na minha gameplay de Scarlet Violet, eu acho que até mais do que isso, usei 12 em BDSP, e eu não lembro agora em Sword and Shield quantos foram, mas foram mais do que 6 que eu sei. Pokémon agora é muito mais sobre você usar uma variedade de Pokémon do que só 6. Mas, voltando, essa sinergia entre tipagens diferentes e encaixes diferentes também importa para a relevância de cada um dos tipos, já que, por exemplo, usar um Pokémon Fantasma e um Sombrio na equipe não ajuda de nada ofensivamente, mas defensivamente eles cumprem funções diferentes. E tudo isso entra no cálculo porque tipagens em si têm relevâncias diferentes, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Só que com a mudança em si de como você vai formatar o seu time, essa coisa em si ficou bem mais livre. Você agora tem muito mais alcance a Pokémon, então você pode ter muito mais variedade de Pokémon na sua equipe. Então as tipagens não são mais tão iguais, embora ainda se repita bastante. Então com isso tudo, a gente começa a entender por que Pokémon tem feito menos designs, menos combinações repetitivas, e tem pensado mais em como inovar. Fazer designs parecidos é fácil e exige pouca criatividade. Fazer com que novas combinações de tipagens nunca usadas antes façam sentido é um desafio muito maior e muito mais interessante para o futuro da franquia. Por isso que eu imagino que até a 10ª geração, para poder fechar um ciclo bonitinho, essas combinações de tipagens que ainda não foram vistas vão ser usadas. A gente viu em Paldea muita coisa, muita nova combinação de tipo ser criada. Então isso pode acabar continuando, além de também aquelas que são únicas agora na verdade terem mais do que só um Pokémon daquela tipagem. É bom pra variedade, mas isso aí é especulação.